Oi, pessoal, sejam todas muito bem-vindas ao vídeo de hoje aqui do meu canal no YouTube. Hoje a gente vai comentar sobre um assunto que eu tenho certeza que é do interesse de muitas de vocês. Aquela famosa gordurinha na região da barriga, então, gordurinha abdominal. Então, muitas de vocês relatam realmente que o que incomoda vocês no corpo de vocês é aquele acúmulo de gordura na região abdominal. Então, eu quero comentar um pouquinho sobre esse assunto aqui com vocês. E antes da gente começar, só quero te lembrar de se inscrever aqui no meu canal, se tu ainda não é inscrita, para sempre receber os conteúdos novos que eu posto por aqui. E também no final desse vídeo, se você gostar desse conteúdo, não esquece de deixar o teu like e também comentar aqui para eu saber realmente se vocês gostaram, se ajudou vocês esse conteúdo. Bom, então bora começar o vídeo de hoje. Eu acho legal começar comentando com vocês o porquê que o nosso corpo ele deposita gordura na região abdominal. O nosso corpo ele faz isso, pessoal, como uma forma de defesa, porque a gordura na região abdominal, a gordura da região abdominal, é uma gordura de defesa. Sendo assim, algo que afeta diretamente a gente acumular mais gordura na região abdominal é o estresse crônico. Então, a gente viver estressados, porque daí o nosso corpo ele entende que ele tem que se defender, né? E também quando a gente está estressada de maneira crônica, a gente tem um aumento do cortisol, que é o hormônio do estresse. A gente tem um aumento do cortisol de forma crônica. E só que antes de eu comentar um pouquinho sobre o cortisol, eu quero só lembrar vocês que aqui quando eu falo estresse crônico, não estou falando apenas de estresse relacionado a problemas pessoais, a problemas no trabalho, problemas no estudo. Eu estou falando sobre todos os tipos de estresse. Então, estresse físico, mental, emocional. Então, todos esses são vários os tipos de estresse que afetam o nosso organismo. E aqui eu tô falando sobre todos os tipos. Então, por exemplo, se tu faz um jejum muito prolongado, uma dieta muito restritiva, tudo isso tá realmente estressando o teu organismo e acaba afetando diretamente o acúmulo na região, o acúmulo de gordura, né, na região abdominal. Então, assim, pessoal, realmente é algo que a gente não pode deixar de lado quando o assunto é acúmulo de gordura na região abdominal, é o estresse. O estresse, ele vai aumentar a ação metabólica do hormônio chamado cortisol, que eu comentei com vocês, realmente para se defender. E o cortisol, ele faz com que a gente entre em um estado lipogênico. Então, favorece o acúmulo de gordura na região abdominal e também, pessoal, gordura visceral, que é aquela gordura entre órgãos. Isso é bem prejudicial para a nossa saúde, sabe, pessoal? Porque isso aumenta a inflamação e também aumenta o risco de a gente desenvolver certas doenças, como, por exemplo, doenças cardiovasculares. Além disso, o estresse ele aumenta o nosso apetite. E isso é prejudicial num processo de emagrecimento. Afinal de contas, para a gente ter um emagrecimento duradouro, um emagrecimento até mesmo mais rápido, uma estratégia fundamental é a gente controlar a nossa fome. E o estresse, ele não faz isso, ele aumenta o nosso apetite. Quando a gente está com o apetite aumentado, é muito mais fácil de a gente acabar ficando em um superávit calórico. Então, a gente não emagrecer. Porque para emagrecer, a gente precisa estar em déficit calórico, que é consumir menos calorias do que a gente gasta, do que a gente precisa. Então, o estresse, ele não é favorável quando o assunto é emagrecimento. Algo que eu acho bem importante comentar nesse vídeo, pessoal, e trazer realmente como alerta para vocês, é que se tu é mulher e tu tem a tua circunferência de cintura maior do que 88, ou se tu é homem e a tua circunferência de cintura tá maior do que 102, atenção, tá? Porque a gente ter a circunferência de cintura muito aumentada, isso significa que a gente tem um risco aumentado de desenvolver certas doenças. Então, se tu tem a tua circunferência de cintura aumentada, procura a ajuda de um profissional realmente para reduzir esse acúmulo de gordura, porque isso é bem prejudicial para a nossa saúde, tá, pessoal? E para vocês medirem quanto que tá a circunferência de cintura de vocês, é bem fácil. Vocês pegam uma fita métrica aí na casa de vocês, tá? E vocês vão posicionar, aqui tá a nossa cintura, tá? A cintura, ela tem essa curvinha, né? Então, vocês vão pegar, vão posicionar a fita bem no meio aqui dessa curvinha da cintura e vão medir. Então, para mulheres tem que estar menor do que 88 e para homens menor do que 102. Então, pessoal, eu quero que vocês saiam desse vídeo realmente com a ideia e com essa informação. Se vocês têm um acúmulo de gordura na região abdominal, atenção ao estresse.
Tanto a questão do estresse físico, então excesso de atividade física, dietas muito restritivas, como também esse estresse emocional. Então, realmente ter momentos de prazer no teu dia, saber as tuas válvulas de escape, ter momentos para relaxar durante o teu dia a dia, para realmente não viver nesse estresse crônico que prejudica muito o acúmulo de gordura na região abdominal. Além disso, pessoal, eu queria trazer para vocês 2 dicas que eu aplico na minha alimentação do dia a dia, que acaba auxiliando nessa questão do acúmulo de gordura na região abdominal, tá? Então, que acaba evitando esse acúmulo de gordura na região abdominal. A primeira dica é que eu gosto de fracionar a minha alimentação ao longo do dia. Por que eu gosto de fazer isso, pessoal? Porque fracionando bem a minha alimentação ao longo do dia, eu mostro pro meu corpo que ele não precisa ficar nervoso, que eu vou oferecer os nutrientes necessários para ele funcionar na sua melhor versão. Então, ele não precisa acumular essa gordura na região abdominal, que é uma gordura de defesa, porque eu vou oferecer para ele os nutrientes necessários. Então, eu gosto de fracionar as minhas refeições. Uma segunda dica que eu gosto de aplicar também é jantar cedo. Por que eu gosto de jantar cedo, pessoal? Para realmente eu não afetar a qualidade do meu sono. E com isso, eu ter níveis adequados de melatonina e, consequentemente, conseguir equilibrar os meus níveis de cortisol. E para finalizar esse vídeo, eu só quero deixar uma coisa bem clara então para vocês, que não é possível a gente emagrecer apenas num lugar, tá? Então não tem como tu entrar num processo de emagrecimento, apertar lá um botãozinho e pensar assim, eu quero emagrecer só na região abdominal. Não tem como fazer isso, tá, pessoal? Quando a gente emagrece de uma forma geral, então, como um todo, em todo o nosso corpo. Não tem como a gente emagrecer em apenas um único lugar, tá? Mas, como eu falei nesse vídeo, tá? Por exemplo, o estresse crônico vai favorecer o acúmulo de gordura na região abdominal. Então, é fundamental a gente lembrar disso se a gente tem essa gordurinha acumulada na região abdominal. Então, era isso pro vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Então, realmente, gente, saiam desse vídeo com a mensagem de que é fundamental a gente controlar o estresse. A gente não viver num estresse crônico, tanto mental, emocional, quanto físico. Então, cuidem disso para realmente não acumular essa gordurinha na região abdominal. Claro que não é só isso, né, pessoal? Então, quando a gente tá em um superávit calórico, então consumindo mais calorias do que a gente gasta, do que a gente precisa, ou tendo um consumo aumentado de bebida alcoólica, de alimentos refinados, enfim, realmente o estresse, que eu acabei de comentar nesse vídeo com vocês, é um ponto que afeta esse acúmulo de gordura na região abdominal. Mas claro que tem vários outros que vão afetar realmente esse acúmulo. Mas eu quis trazer realmente esse ponto do estresse para esse vídeo, porque eu vejo que é algo que não é muito comentado. E que às vezes vocês não se atentam em algo que é tão importante e às vezes parece básico, mas vocês acabam não se atentando. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que tenha ajudado vocês. Não esquece de deixar o teu like no vídeo se você gostou e também de comentar aqui abaixo o que tu achou, tá? Um beijo e a gente se fala no próximo vídeo.